bilhete, essas coisas, e trocar ideias é sempre muito bom. Oi? Mais uma luzinha. E aí, tá legal? Eu achei que era um tema assim, tinha a ver muito com destruição, né? Achei melhor botar umas letras vermelhas, alguma coisa assim, que fosse um pouco impactante. Bom, gente, isso aí, esse papo que nós vamos ter, ele foi baseado na leitura de alguns livros que eu tive. Eu tentei fazer uma mistura de basicamente 4 livros. Um que me impactou bastante, que foi aquele primeiro lá, o Akhenaton, que ele tem um capítulo sobre a Atlântida. E na época era um tema que sempre me fascinava e eu achei muito interessante. Agora são visões diferentes, porque aquele é um livro psicografado e esse é um livro teosófico. E eu mesclei ainda com mais 2 livros. Cláudio, por favor, qual o nome daquele segundo livro ali, que eu não posso ver? Esse aqui é Entre Dois Mundos, a história da Atlântida e da Lemúria Perdida. Frederick Oliver e W. Scott Esse Elliott. é o Teosofia. Esse é o livro da Teosofia. E eu tentei justamente juntar, eu tenho essa característica de eu acho que a verdade não está num lugar só. Eu procuro pegar daqui, não sei se é pretensão, mas eu tento, o que o meu bom senso diz que é coerente, eu pego das 2 fontes e tento criar uma linha. Então foi basicamente o que eu tentei fazer aí nessa palestra, juntar coisas que eu li desses 4 livros para criar essa apresentação. E achei melhor fazer isso logo de cara, que geralmente a referência se faz depois, justamente para que isso ficasse bem claro, essa ideia de por que foi feito. Tá bom? E esses outros também são psicografados? Esses também são psicografados. Esse é um autor que ele está muito em voga agora, é o Roger Bottini Paranhos, que ele tem muita coisa publicada, ele tem livros sobre cristianismo, ele realmente... Os livros dele eu gosto, eu considero um autor que tem algumas coisas muito interessantes a trazer. Tá, gente? Então, a história da Atlântida começou basicamente com Platão. Ele trouxe isso em 2 diálogos, se chama Timeus e Critias, que foi mais ou menos em 370 a.C. Então, essa ilha, esse continente, ela ficava no Oceano Atlântico e, como vocês vão ver depois, tem uma série de mapas ali, é um pouco difícil determinar a localização, porque teve uma série de afundamentos, na verdade 4 afundamentos. Então eu fiz as contas mais ou menos da época que ele citou, que eram mais ou menos 9.200 anos antes de 370, e dá mais ou menos, coloquei ali 1500, mas precisamente foi 1560 e poucos anos que houve o afundamento da Atlântida, segundo os dados que estão contidos nesses livros. Então, eu até achei muito curioso, porque tem aquela coisa do calendário maia, daqueles ciclos de 12.000 anos, né? Então eu achei que a gente está bem perto de uma época que as coisas costumam acontecer de uma forma violenta. Isso aí foram concepções que eu colhi da internet, né, sobre como poderia ser a Atlântida. Lógico que tem coisas que não sei nem de onde elas vieram, isso eu simplesmente as escolhi. E realmente parecia ser um lugar muito bonito, muito rebuscado, com arquitetura muito trabalhada. Pelo que falam nos livros, eles usavam muito ouro, usavam metais preciosos, usavam um metal lá que eu não sei nem qual é, mas que fala muito de um tal de oricalco, que eu não sei exatamente as propriedades dele, mas parece inclusive que era uma liga com ouro, mais alguma coisa, que tinha provavelmente propriedades na parte de eletrônica, de informática, ou de alguma coisa assim, pelo que eu pude perceber.
vocês vão reparar que tudo sobre a Atlântida é um pouco nebuloso, é uma coisa que você acha que é, entendeu? Mas a coisa é mais ou menos assim. Então, pelos relatos de Platão, ele fala muito de anéis, de um porto, de uma coisa dessa forma, que eram onde os navios atracavam, uma civilização dessa forma. Não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque nos outros livros não se falava muito sobre essas concepções assim tão de círculos, eu não achei isso não. Eu resolvi incluir porque foi realmente o material que eu mais encontrei assim em termos de se ter uma ideia. Porque realmente você pode olhar, eu achei isso demasiadamente rebuscado. Observatório na cidade central, mas pode ser que realmente isso seja verdadeiro. Bom, uma coisa muito importante é a gente localizar a questão do tempo e do espaço da civilização atlântica. Esse livro teosófico, ele contém uma coisa que é uma preciosidade que realmente eu não tinha visto em nenhum outro livro, que é a questão da localização e do tempo, da linha do tempo, de como isso aconteceu. Então nós vamos ver um primeiro mapa que é mais ou menos 1 milhão de anos atrás, depois outro 800 mil anos atrás, quando houve a primeira catástrofe, depois um outro mapa 200 mil anos atrás, a segunda catástrofe, outro 75 mil anos atrás, era o mapa, mas a catástrofe foi 80 mil anos atrás, culminando com o afundamento final, que foi em 9564. Esses mapas são muitíssimo interessantes. Eles acabaram não ficando muito bem aqui para ver, mas as áreas escuras representam o contorno atual da Terra. E essas áreas que estão escuras estavam submersas, e as áreas claras estavam emersas. O continente Atlântico ficava mais ou menos aqui. Então vocês podem observar que o Brasil está aqui. Ou seja, o continente Atlântico, nessa época, ele englobava parte do Brasil, pegava aqui a América Central e até os Estados Unidos e até quase a Europa. A Europa, a Grã-Bretanha, praticamente não existiam. Elas estavam debaixo d'água, tudo aqui. Aqui também, curiosamente, essa ponta da África, um formato completamente diferente, né? Realmente era um mapa geográfico muito diverso. O Brasil embaixo da água também, esse continente todo Não, o Brasil estava aqui, ó. Fazia parte. Fazia A parte. parte clara estava em cima da água. Agora, está em cima. o que você pode ver que estava completamente submerso era o Chile, a Argentina, não tinha nada. Rio de Janeiro. Aqui, tentar ver, sei lá, não é difícil saber, né? Mas não sei. Aí, isso aí foi 1 milhão de anos atrás. Nós vamos passar para o segundo. Não repare, isso aqui foi da escaneada que não saiu muito certo, mas aí até tentei virar, mas quando virava rodava as letras, eu digo, deixa duplo assim mesmo, que acho que dá para ver melhor. Aqui o que acontece? Vocês já começam a observar que mais terras começam a afundar. Já não é aquele bloco que estava antes. Aqui. Sim. Separou. Muita coisa já se separou, praticamente ficou como se fosse um continente ou realmente uma ilha muito grande. Isso aqui eu não poderia nem chamar de uma ilha, né, pelo tamanho. Isso aqui deve ser mais ou menos o tamanho do Brasil. Então, isso aqui, segundo eles, eu até fiquei muito curioso, isso aqui, a Atlântida já estava na decadência, em 800 mil anos atrás. Depois nós passamos para o terceiro mapa. Esse terceiro seria 200 mil anos atrás, quando houve uma outra catástrofe e ficaram basicamente duas ilhas, Erruta e Daitia. Daiti, não sei bem a pronúncia disso. Mas então, você já viu que já desceu umas coisas aqui, e os outros lugares foram mudando também discretamente. Mas é engraçado que as mudanças parecem se concentrar mais aqui. Isso causa uma certa curiosidade. Até que se chegou
a ilha de Poseidones, que podem ver que ela é bem menor. E depois essa ilha foi e afundou. Aí babau, acabou tudo. Mas a cronologia em termos de espaço, de tempo, seria mais ou menos essa.